O Tribunal Superior Eleitoral entra hoje no terceiro dia do julgamento da ação que apura uma possível problemas, abusos de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma reunião com embaixadores em julho de 2022. Na ocasião, Bolsonaro fez supostos ataques ao sistema eleitoral brasileiro. As manifestações feitas na época podem deixar o ex-presidente inelegível por 8 anos. Na terça, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, considerou que as acusações contra o político são procedentes. Ontem, o ministro Raul Araújo abriu divergência e votou pela rejeição das acusações contra Bolsonaro. Os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares concordaram com o relator Benedito Gonçalves e decidiram pela condenação do ex-presidente. Hoje, quem abre a sessão do TSE é a ministra Carmen Lúcia. Em seguida, o ministro Nunes Marques e o presidente do TSE, por último, Alexandre de Moraes, profere o voto. Até agora, os 4 votos já declarados isentam Walter Braga Neto das acusações. O general da reserva foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro. A situação do ex-presidente é a mais delicada, pois basta apenas um voto para que ele tenha, de fato, os direitos políticos cassados. Ainda existe a possibilidade de algum ministro pedir vistas ao processo por 60 dias. Bom, surpresa zero, né? Eu não participei do jornal aqui ontem, mas tenho certeza que a gente vai se repetir aqui nos comentários. Todo mundo já sabia que ia acontecer isso. Hoje votam aí a Carmen Lúcia, que a gente já sabe o que ela vai fazer, até porque ela adiantou o voto dela ontem. Quem viu ali a sessão pode acompanhar. Ela, inclusive, tentando auxiliar ali outros ministros que, na visão dela, se atropelaram, né? Ela aparteia ali, dizendo, olha, a ministra do golpe não está no caso, que colocaram lá, como se diz na imprensa por aí, né? Os colunistas aí de outros jornais falam o seguinte, ó, o Bolsonaro está sendo condenado pelo filme, não pela fotografia na parede. Mas, gente, calma lá, né? A Eliane Canede falou isso no estado de São Paulo. Mas a justiça não considera filmes, a justiça considera o que está no processo. Mas, enfim, aí colocaram lá no julgamento a tal minuta do golpe, que nem existia em tese, pelo menos segundo a ordem cronológica das coisas apresentadas até aqui, da reunião com os embaixadores, né? Mas colocaram lá, né, como um elemento do filme pelo qual o Bolsonaro está sendo julgado. Todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Hoje a Carmen Lúcia e principalmente o Alexandre de Moraes devem dar os seus votos, né? E vão dar a maioria aí pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E agora é acompanhar para ver como serão os detalhes, obviamente, mas é entender como ficará o Brasil diante disso, né? O Bolsonaro não tem mais direitos políticos, mas segue sendo um cabo eleitoral importantíssimo, né? Ele e Lula ainda rivalizam, né, a preferência dos eleitores, e você veja que eles ainda se provocam. O Lula não esquece Bolsonaro, né? E o Bolsonaro não esquece Lula. Foi dar uma cutucada lá, porque diz que a live dele tem menos gente do que as que ele fazia, e por outro lado o Lula toda hora fala a maldição da herança maldita. É isso, né? Então, por mais que ele esteja fora do jogo da urna, digamos assim, ele ainda está muito presente na questão eleitoral, porque é um cabo eleitoral muito importante. E já adiantando os próximos passos, eu estou curioso para ver como é que o espectro da direita, digamos assim, ou da centro-direita, vai trabalhar diante desse fato. Já há vários candidatos ao posto aí do Bolsonaro nas urnas, né? Fala-se muito Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, o próprio Ratinho Júnior, a família Bolsonaro, a Michele, os filhos. Vamos ver como é que isso vai se desenhar ali na frente. Olha só, o Mark acertou. Ontem nós já trouxemos todos os elementos do que esse julgamento iria apresentar, inclusive em análises anteriores, que muito dificilmente o Bolsonaro se manteria elegível depois desse processo do TSE. E tirando todas as inovações que esse julgamento tem trazido, né, o Marco fez a provocação aqui em relação à foto ou filme que alguns colunistas têm trazido. Vamos lá, o que é importante quando a gente fala em um julgamento? Você precisa ter muito claro sobre o que você está sendo julgado. Naquele momento, inclusive, a tua defesa constrói
qual é a estratégia sobre os elementos. Quando você tem novas questões sendo inseridas ali, você prejudica a defesa. E boa parte das nossas prerrogativas, como diriam ali os garantistas que tanto batem o bumbo no Supremo Tribunal Federal, você tem que garantir que a defesa tenha todos os instrumentos para garantir ali, né, aquele que está sendo acusado de se defender. Então, pelo visto, né, o que foi garantido para Dilma, que outros elementos não fossem incorporados no processo dela, não está sendo garantido ao Jair Bolsonaro. Mas isso posto, a gente sabe que muitas vezes o clima que envolve a Suprema Corte ou as cortes, né, eleitorais, muitas vezes afeta o que está sendo decidido. Olhando exclusivamente para o aspecto político, o que a gente tem que entender? Com o Bolsonaro inelegível, a gente primeiro precisa descobrir como ele vai se comportar. Se ele vai ficar muito parecido ali com o pós-eleição ou após a posse do Lula, se ele vai sair do processo, se essa derrota de alguma forma para ele vai afetá-lo e ele vai se fechar ali, se enclausurar, ou se isso vai servir de mola propulsora para que ele fique mais ativo, mais aguerrido e de fato militando. E isso também pode significar uma mudança ali no discurso do Lula, Mark. Veja só, ele agora sempre se mantém muito crítico ao Bolsonaro, fala da herança maldita. Duvido que ele, né, vai abrir mão do discurso da herança maldita. Mas eu também acredito que parte ali das metralhadoras, da artilharia petista, da artilharia do governo federal, elas também devem se voltar sim contra esses nomes que você citou. Devem se voltar sim contra o Romeu Zema, devem se voltar sim contra o Tarcísio de Freitas e se mantendo ali ativo na disputa eleitoral. Se o Ratinho Júnior continuar ali pleiteando a liderança nesse campo à direita, também deve sofrer algum tipo de revés ali, partindo dessa máquina de comunicação mobilizada ali pelo PT e seus aliados. Então, a disputa de 2026, como a gente já falou aqui, os políticos sofrem de ansiedade, ela de fato já começou e o tabuleiro vai se reorganizando, inclusive por conta dessas decisões judiciais. Tem um detalhe jurídico nessa história, que é o seguinte, né? Um dos ministros lá no voto falou lá que a eficiência do bombeiro não exclui a culpa de quem pôs fogo. É uma figura de linguagem muito utilizada, inclusive, no direito penal, né? Quem falou isso foi o Floriano Azevedo Marques. E por que ele falou isso? Porque o voto do Raul Araújo, que seria ali, na visão do ministro bombeiro do caso, foi irretocável. Aí quando, né, o argumento bate a porta, inclusive ele para de ler o voto e ele dá essa improvisada ali. Tem até um debate entre os dois ali. Mas veja, é porque, né, os elementos, eles estão aí diante dos nossos olhos. Aí você pode tentar inverter, você pode dar uma quebrada ali, você pode dar uma floreada lá, mas os elementos são esses. E o que o ministro Raul colocou foi o seguinte: olha, eu nem sei se essa reunião foi desse jeito que estão falando, mas ela não interferiu no processo eleitoral. Primeiro porque era uma reunião com embaixadores. O que essa gente tem de potencial eleitoral no Brasil? Eles nem brasileiros são. E o ponto 2, olha, e o TSE, né, agiu rápido ali sobre essa questão e não deixou que isso escalasse. E aí veio a metáfora que a eficiência do bombeiro não exclui a culpa de quem pôs fogo. Só que, diferentemente do direito penal, onde você sim tem que analisar isso, no direito eleitoral é o seguinte: aconteceu ou não aconteceu? O problema existiu ou não? Existiu, pune. Não existiu, não pune. Não pode, culpar ali atos preparatórios, digamos assim. Mas a gente já sabia que ia acontecer isso e vamos agora acompanhar como é que as coisas se desenrolarão a partir de agora.